Imagine uma riqueza tão grande que mudou o mundo, mas que foi construída sobre o sofrimento de centenas de milhares de pessoas. Uma história oculta, esquecida nos livros, que revela a face brutal da prosperidade. Você está pronto para descobrir a verdade por trás do ouro negro da Amazônia? No final do século XIX e início do século XX, enquanto a Europa celebrava a Revolução Industrial e a ascensão da indústria automobilística, o Brasil vivia uma de suas mais complexas e dolorosas transformações econômicas. Não estamos falando do café, mas sim de um produto que se tornaria vital para o mundo moderno: a borracha. Mas, por trás do brilho e da demanda global esconde-se uma narrativa de migração forçada e exploração humana que poucos conhecem. Prepare-se para uma jornada ao coração da Amazônia, onde a busca por riqueza revelou o lado mais sombrio da história brasileira. A Amazônia, antes da febre da borracha, já havia conhecido seus ciclos de prosperidade e declínio. Desde o final do século XVIII, a região enfrentava uma letargia econômica profunda. O sofisticado sistema de organização da mão de obra indígena, outrora estruturado pelos jesuítas, havia se desfeito, mergulhando a vasta floresta em um período de estagnação. Embora houvesse tentativas de agricultura de exportação e a exploração de produtos como o cacau, a escala era modesta. A dificuldade em organizar a produção e a escassez populacional eram obstáculos intransponíveis. O cacau, por exemplo, apesar de sua importância, não conseguia atingir volumes expressivos, com exportações anuais que mal passavam das 3.500 toneladas nos anos 1850. No entanto, a partir da década de 1860, um novo protagonista emergiu com força avassaladora: a borracha. Sua exportação, já registrada desde 1820, começou a disparar. De 460 toneladas nos anos 1840, saltou para 3.700 toneladas nos anos 1860. E o mais impressionante: seus preços, de 45 libras por tonelada nos anos 1840, atingiu 182 libras nos anos 1870. Essa escalada vertiginosa não era um acaso. A Europa e os Estados Unidos, no auge da Segunda Revolução Industrial, demandavam a borracha para a crescente indústria de veículos terrestres, que se tornava o principal motor dinâmico das economias industrializadas. A borracha era o novo ouro negro, e a Amazônia, com suas seringueiras nativas, era o seu epicentro. A expansão da produção de borracha na Amazônia apresentava um desafio colossal: como expandir rapidamente a oferta para atender a uma demanda mundial insaciável? Uma solução racional exigiria planejamento de longo prazo, investimentos maciços e talvez até o deslocamento da produção para outras regiões com clima semelhante e mão de obra abundante. Contudo, a urgência do mercado não permitia tal espera. A história da borracha amazônica se desdobrou em duas etapas distintas. A primeira, uma resposta emergencial e extrativista, confinada à Amazônia e marcada pelas severas limitações impostas pelo meio natural. A segunda, que viria mais tarde com a borracha oriental, caracterizasse por uma produção organizada em bases racionais, capaz de conferir à oferta a elasticidade exigida pela rápida expansão da demanda mundial. Mas, para a fase inicial, o grande gargalo era a mão de obra. Os preços da borracha continuaram a subir de forma extraordinária, alcançando no triênio 1909 a 1911 a média de 512 libras por tonelada, mais que decuplicando o nível prevalecente em meados do século XIX. Essa elevação era um claro indicativo da inadequação da oferta e da desesperada busca por mais trabalhadores. E é neste ponto que a história ganha contornos dramáticos. A expansão da produção de borracha na Amazônia dependia fundamentalmente de um suprimento constante e crescente de trabalhadores. As exportações brasileiras de borracha extrativa dispararam de uma média de 6.000 toneladas nos anos 1870 para impressionantes 35.000 toneladas no primeiro decênio do século XX. Esse crescimento exponencial não foi resultado de inovações tecnológicas, mas sim de um influxo massivo de pessoas. Os dados sobre esse fluxo migratório são escassos, mas os censos de 1872 e 1900 revelam um aumento populacional estarrecedor nos estados do Pará e Amazonas, de 329 mil para 695 mil habitantes. Estimativas sugerem que o influxo externo foi da ordem de 260 mil pessoas, sem contar aqueles que se deslocaram para o futuro território do Acre. Desse total, cerca de 200 mil chegaram apenas no último decênio do século XIX, e projetando um fluxo semelhante para o primeiro decênio do século XX. A população deslocada para a Amazônia não teria sido inferior a 500.000 de pessoas. Essa foi a grande transumância nordestina, um movimento populacional de proporções épicas. A comparação entre os dois grandes movimentos migratórios do período é um espelho das desigualdades sociais e econômicas do Brasil da época. De um lado, o imigrante europeu,
que chegava às fazendas de café amparado por seu governo, com transporte pago, moradia assegurada e meios de subsistência garantidos até a colheita. Ele tinha a liberdade de buscar melhores condições de trabalho e dispunha de terras para o cultivo de gêneros básicos, protegendo-se da especulação comercial. De outro, um nordestino na Amazônia enfrentava uma realidade radicalmente distinta. Um verdadeiro regime de trabalho forçado. Ele iniciava sua atividade já endividado, obrigado a ressarcir, total ou parcialmente, os custos da viagem, dos instrumentos de trabalho e da instalação. Sua alimentação dependia de um sistema de abastecimento monopolizado pelo mesmo empresário a quem vendia sua produção, criando um ciclo vicioso de dependência. As vastas distâncias, a ausência de fiscalização e sua extrema vulnerabilidade financeira reduziam a uma condição de servidão. Sua vida era consumida em longas e exaustivas caminhadas pela floresta, na solidão de cabanas rudimentares, em um isolamento talvez sem paralelo em outros sistemas econômicos, os perigos naturais, como doenças tropicais e animais selvagens, e a insalubridade do ambiente encurtavam drasticamente sua vida produtiva. Seduzidos por propagandas fantasiosas e pelo exemplo de poucos casos de enriquecimento, esses migrantes baseavam seus planos nos preços excepcionais alcançados pela borracha em seus melhores momentos. Contudo, com o declínio definitivo desses preços, a miséria se generalizou rapidamente, sem recursos para retornar às suas terras de origem e ignorando os complexos mecanismos da economia mundial. Muitos permaneceram na região, recorrendo à caça e à pesca para sobreviver, regredindo a uma forma primitiva de economia de subsistência, característica da floresta tropical, com baixíssima taxa de reprodução. A grande migração nordestina para a Amazônia, embora tenha sido fundamental para viabilizar a expansão da produção de borracha e permitido à economia mundial ganhar tempo até a adoção de uma solução definitiva para o problema da oferta do produto, representou essencialmente um enorme desgaste humano. Em uma etapa histórica na qual o problema central da economia brasileira era precisamente a ampliação da oferta de mão de obra, a solução encontrada foi a exploração de uma população já vulnerável submetida a condições análogas ao trabalho forçado. Essa é uma parte da nossa história que precisa ser lembrada e compreendida em sua totalidade, não apenas como um fenômeno econômico, mas como um testemunho da resiliência humana diante da adversidade e das consequências de um sistema que muitas vezes priorizou o lucro acima da dignidade e da vida. É um lembrete pungente de que a prosperidade, quando construída sobre a exploração, deixa cicatrizes profundas e invisíveis. Se você chegou até aqui, é porque se importa com as histórias que moldaram nosso país. Não deixe que essa narrativa caia no esquecimento. Siga o canal para mais conteúdos que desvendam os mistérios da história brasileira. Dê um like neste vídeo para que ele alcance mais pessoas e compartilhe com seus amigos e familiares. Juntos, podemos manter viva a memória e aprender com o passado para construir um futuro mais justo. Até a próxima!